Sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho no YouTube para mais uma palestra. Hoje nós temos um tema Jesus para nossa reflexão, para que nós meditemos a respeito da grandeza do Mestre, sobretudo nesse período em que seu nome é tão evocado, tão falado por todos nós, pelo mundo afora, não somente no Brasil. Mas antes que nós entremos no tema, nós convidamos a todos para que façamos uma oração, uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade deste reencontro, mesmo que virtual, temporariamente virtual, onde nós procuramos, com os pensamentos elevados, a sintonia com o Cristo, com Deus, nosso Pai, onde nós solicitamos, pedimos auxílio, porque precisamos do auxílio, e onde nós recebemos como resposta que o melhor auxílio é o amor ao próximo, é a doação, é a fraternidade, é o cuidado para com a família, é o zelo no cumprimento das obrigações, das nossas próprias obrigações. É a continuidade da vida mesmo diante de tantas dores, com perseverança, com fé, com confiança em Deus, na certeza de que nada acontece sem a sua permissão, sem sua vontade. É com esse espírito que nós estamos atravessando esse período doloroso de provações. É com essa certeza da presença de Jesus em nossas vidas que nós não desistiremos, que nós persistiremos, seguindo as suas orientações, mestre amigo, o teu Evangelho, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor às criaturas, todas que nos rodeiam, não somente os nossos familiares, mas todos aqueles que cruzam de uma forma ou de outra o nosso caminho, que interagem conosco. Esse é o caminho, essa é a solução para esse período de pandemia. O amor ao próximo, o amor a Deus. Assim, Jesus, lembrando os teus ensinos, nós pedimos a tua permissão para iniciar as nossas atividades, rogando-te a Deus, nosso Pai, para que continue amparando, visitando os lares de todos aqueles que nos ouvem agora. Permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Meus amigos, quando nós falamos de Jesus, é impossível não lembrar desses preceitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, vou até antecipar aqui a nossa fala, mudar um pouco a programação. Quando o Cristo vem, uma das principais orientações, instruções, esclarecimentos que ele dá, fazendo uma referência à lei antiga, é justamente esse, do amor. Ele diz que a lei antiga pode ser resumida no amor a Deus e no amor ao próximo. Ele resume. É um facho luminoso que é estendido diante de nós para que nós não percamos o caminho, não nos equivoquemos. Com relação à nossa programação, à nossa fala de hoje, nós vamos lembrar 3 momentos do Evangelho segundo o Espiritismo que trazem Jesus. Esses 3 momentos são vários, evidentemente, nos 28 capítulos, todos eles são sobre o Cristo, é claro. Mas há 3 momentos que nós temos como muito especiais no Evangelho segundo o Espiritismo, quando falamos de Jesus, quando Kardec trouxe Jesus, desdobrando a 3ª parte do Livro dos Espíritos. O primeiro deles está justamente no prefácio da obra, onde o Cristo se manifesta, o Espírito de verdade,
É belíssima a forma como ele se manifesta nesse prefácio de o livro cuja abordagem fazemos agora, Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Luz da Codificação. No prefácio desta obra, a respeito do objetivo dessa obra, ele diz, ele se revela na verdade, dizendo a todos nós o que aconteceu para que a doutrina espírita surgisse. Como se deu o surgimento do Espiritismo? Ele diz que os Espíritos do Senhor, aquela pleiade imensa de espíritos superiores que vieram trazer a codificação, ele diz que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando. É belíssimo o trecho. Espalham-se por toda a superfície da terra, ou seja, o Espiritismo não surgiu somente na França. Todas as verdades, ou as verdades da doutrina espírita, as verdades divinas, foram trazidas para todo o planeta. E ele diz que o surgimento, o aparecimento dessas mensagens da espiritualidade são semelhantes a estrelas cadentes, lembrando João, quando no seu Apocalipse disse que as estrelas cairiam dos céus. Está aqui a comprovação. Se referindo às estrelas caindo dos céus como a espiritualidade superior, vindo por uma acréscimo de misericórdia divina, esclarecer as criaturas, abrir os olhos aos cegos, iluminar os caminhos, diz. A revelação também do Cristo nessa mensagem, não pela forma como ele diz, mas pela sua profundidade. Eu vos digo em verdade, ele diz. Lembrando que está lá no finalzinho de A Gênese, são chegados os tempos, ele diz, em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, completando que isso vai confundir os orgulhosos e glorificar aqueles que são justos. E mais uma vez se referindo à vinda da espiritualidade superior, em nome de Jesus, ele chama de as grandes vozes do céu, que ressoam com sons de trombetas, ou seja, fala de maneira que ninguém pode dizer que não ouviu. E poeticamente diz que os cânticos dos anjos se lhes associam a essas grandes vozes dos céus, ou seja, aqueles espíritos superiores que vêm trazer a mensagem do Cristo, estão assessorados por outras e outras tantas múltiplas equipes espirituais, que são, de certa forma, aqueles que vieram completar, não digo completar, mas dar um prosseguimento aos esclarecimentos iniciados com a codificação espírita. Por isso chamamos de obras, sim, complementares. E o Cristo faz um convite para que todos nós façamos parte desse grande concerto divino. De que forma? Estudando a doutrina espírita, relembrando o Evangelho, mas sobretudo colocando em prática os seus ensinamentos. Esse é o convite. E ele diz, como no finalzinho dessa mensagem assinada por ele, repito, o Espírito de Verdade, faz na verdade lembrar uma promessa dele, que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Textualmente ele diz: homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, e faz o convite. Já como a segunda revelação, o amor, Jesus, a essência do amor, ele pede para que nós também nos amemos. E se nós cumprirmos o preceito divino, o que está no Evangelho, nós poderemos dizer sim, Senhor, Senhor. Porque não será somente a nossa fala, será a nossa ação que vai fazer com que nós tenhamos mérito para ingressar no reino dos céus. Ou seja, termos uma consciência tranquila e a certeza de que cumprimos a nossa obrigação. Lá no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma obra, evidentemente, tem as três revelações juntas: Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Ali repetimos, o Cristo, falando da lei antiga, diz que veio trazer um resumo, eu diria, de tudo aquilo que viera por meio de Moisés, se referindo à lei divina,
ao Decálogo, aos 10 Mandamentos. Tudo aquilo pode ser resumido no amor a Deus e amor ao próximo. E ele, o Cristo, segundo diz Kardec, não veio destruir a lei antiga. Veio dar o cumprimento a essa lei, para fazer com que o amor e a caridade, que na verdade a caridade é o amor em ação, é a mesma coisa praticamente, sejam o farol que guia, repetimos, todos nós nas sendas da evolução desde esse planeta. Por isso, meus amigos, esse convite de Jesus não pode passar despercebido. Mesmo porque, falando em passar despercebido, Kardec lembra a fala de Jesus, quando ele diz que o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido, até o último J, até o último ponto. Ele quer justamente dizer que a lei de Deus deve ser cumprida de forma integral aqui na terra, para que nós sejamos felizes. Essa é a circunstância. Não é difícil ser feliz. O difícil é aplicar a lei de Deus na sua plenitude. Aliás, quando nós cumprirmos a lei de Deus na sua plenitude, não haverá mais a guerra, o ódio, o rancor, o ciúme, a inveja, o crime. Isso será banido do planeta. Aí sim nós veremos a Terra finalmente transformada num mundo feliz, evidentemente passando por esse processo atual de mundo de regeneração, que está iniciado já, não tem volta. Estamos a caminho de um mundo de regeneração, e esse é o objetivo do Cristo, em mais um passo de evolução da Terra, natural, porque o progresso é uma lei de Deus. Finalmente, meus amigos, lá no capítulo 6, falando de Jesus, nas instruções dos Espíritos são 4 mensagens assinadas pelo próprio Cristo. Vale muito a leitura, mas vale muito mais a reflexão a respeito desses pontos. Porque eles são belíssimos, são de uma clareza, de uma lucidez, de uma profundidade, eu diria, muito grande. Para que vocês tenham uma ideia da riqueza desse material, a primeira lição das instruções dos Espíritos, repetimos, da mensagem do Cristo, nesse advento do Espírito de verdade, se referindo à mensagem consoladora do Evangelho, o Cristo deixa uma mensagem que eu tomo a liberdade de repetir para todos vocês, que todos nós já conhecemos, quando ele diz textualmente: venho como outrora. Ou seja, eu de novo estou aqui. Aos transviados filhos de Israel, quando nós ouvimos essa fala de Jesus, nós não imaginamos. No primeiro momento imaginamos, mas agora já sabemos com toda clareza que quando ele diz que vem aos transviados filhos de Israel, não está se referindo como outrora a um povo apenas, a uma região, mas a toda uma população planetária, a todo o mundo, a todo o planeta. Ele diz que vem trazer a verdade e dissipar as trevas. Pede para ser escutado. E essa fala do Cristo vem por meio do Espiritismo. Porque ele diz que o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, ou seja, o seu Evangelho, vem lembrar aos incrédulos que acima deles reina o Deus verdadeiro, o Deus bom, por meio da imutável verdade, o Criador de todas as coisas. E ele faz o convite mais uma vez: vinde a mim todos vós que sofreis. Que somos nós. Aliás, muito a propósito, muito adequado para o período atual, porque a mensagem do Cristo é sempre atual. Ele chama a atenção para aqueles de nós que, ingratos, nos afastamos do caminho reto e largo que conduz ao reino de Deus, simbolizando as causas, as origens do nosso sofrimento. Nós só sofremos aqui na Terra, já falamos isso muitas vezes, porque nós nos afastamos do caminho de Deus, do caminho da verdade. Esse é o motivo do sofrimento. Quando nós quisermos voltar a experimentar a felicidade, ou aqueles que nunca experimentamos, evidentemente nesse processo de evolução, quando nós decidirmos
por experimentar a felicidade verdadeira, nós conseguiremos quando seguirmos os preceitos divinos do amor a Deus, repetimos, e ao próximo. Aí nós começaremos a sentir essa felicidade sem jaça, sem mescla, total. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, diz o Cristo, mas quer que nós nos ajudemos uns aos outros, que os dois planos interajam, vivos, mortos, porque não existem mortos na verdade. Aliás, o Espiritismo é justamente a junção, por isso chama-se Espiritismo, claro, evidente, daqueles irmãos mais experimentados, daqueles espíritos mais evoluídos, que vêm em nome de Deus, em nome de Jesus, trazer a verdade, para que nós sejamos fortes. E Ele pede ao final dessa primeira mensagem para que nós permaneçamos em oração e para que creiamos. Porque diz o Cristo, a morte que nos assusta tanto é a ressurreição. E a vida aqui na Terra é uma prova, uma expiação, que nós buscamos para o nosso processo natural de crescimento. Chega a ser quase doloroso, mas ao mesmo tempo esperançoso. Uma demonstração de carinho paternal de Deus, de Jesus para conosco, quando Ele diz que se sente por demais tocado de compaixão pelas nossas misérias, pelas nossas dores, pelas nossas fraquezas, para deixar de estender a mão compassiva. Ele vem porque nós precisamos. A famosa e conhecida mão socorredora de Jesus. Ele estende a mão. Aliás, a mão do Cristo sempre esteve estendida, porque nós sabemos que desde a formação do planeta ele já era um espírito puro naquela época, alguns bilhões de anos atrás. Nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. E a mensagem de Jesus, para que nós reflitamos, é para que nós nos amemos. De novo, repetindo, vai ser sempre assim. Quando Jesus deixa suas mensagens nos 4 evangelhos canônicos que nós conhecemos, né, ele sempre vai falar a mesma coisa, para que nós nos amemos. E ao final dessa mensagem primeira do capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade, é belíssima porque ele faz esse convite mais uma vez, para que nós nos amemos. Aí está a chave. Textualmente ele diz: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. Ou seja, de nada valerá a nossa cultura, o nosso conhecimento, sem essa virtude do amor. E ele, como revelação, diz que no cristianismo encontra-se todas as verdades. A verdade que liberta, lá em João 8,32. Se referindo ao próprio Espiritismo. Essa é a verdade. Ele nos lembra que são de origem humana os erros que estão enraizados no cristianismo. E se nós soubermos fazer esse filtro, diria, nós veremos a verdade. E essa verdade será libertadora, é libertadora. O convite, meus amigos, no encerramento, no final dessa fala, breve, é para que nós meditemos a respeito de tudo isso. A respeito daquela mensagem lá do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que referimos agora há pouco. A respeito do Cristo, que não veio destruir a lei, mas veio trazer a lei do amor. A respeito dessa mensagem do Cristo, no capítulo 6, a primeira mensagem, ou as 4 mensagens. Mais objetivamente, porque todo o Evangelho, repetimos, fala da beleza da mensagem de Jesus para as nossas reflexões. Repetimos nesse período de transformação, nesse período tão
significativo, eu diria mágico para a nossa humanidade. Porque é mais uma oportunidade de nós abandonarmos atavismos, heranças negativas, experiências que não deram certo. Para que nós nos amemos uns aos outros. Para que nós estendamos esse amor para toda a humanidade. Esse é o convite de Jesus. É grandioso. É salvador. E Ele próprio desceu de culminâncias espirituais que nós não conseguimos imaginar para exemplificar o amor. A vinda do Cristo é um ato de amor. O ato mais sublime que a humanidade já conheceu. Por isso, meus amigos, meus irmãos, nós convidamos a uma oração de encerramento para que nós nos lembremos e fixemos de vez em nossos corações essa mensagem de Jesus, a mensagem do amor. Para que nós tenhamos a certeza absoluta de que estamos a passos largos na direção de um mundo novo e que esse mundo começa no interior de cada um de nós, no nosso coração. Quando nós nos decidimos pela busca da verdade e pela prática da caridade, que são as duas asas que vão fazer com que nós consigamos alçar voo na direção do infinito. A verdade e o amor, o conhecimento e a prática da caridade. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. E mais uma vez pedimos para que visite os nossos lares, que nós abramos as portas dos nossos lares para o Cristo, que nós abramos as portas dos nossos corações para Jesus, para que Ele ali faça morada e para que nós no futuro possamos ser reconhecidos como aqueles que poderemos dizer sim, Senhor, Senhor, e finalmente podermos entrar no reino dos céus. Muita paz, meus amigos, que Jesus nos abençoe.